A Anatomia do Estado. Murray Rothbard. Capítulo 1. O que o Estado não é. O Estado é quase universalmente considerado uma instituição de serviço social. Alguns teóricos veneram o Estado como sendo a apoteose da sociedade. Outros consideram-no uma organização afável, embora muitas vezes ineficiente, que tem o intuito de alcançar objetivos sociais. Porém, quase todos o consideram um meio necessário para atingir os objetivos da humanidade, um meio a ser usado contra o setor privado e que frequentemente ganha essa disputa pelos recursos. Com o advento da democracia, a identificação do Estado com a sociedade foi redobrada ao ponto de ser comum ouvir a vocalização de sentimentos que violam quase todos os princípios da razão e do senso comum, tais como "nós somos o governo" ou "nós somos o Estado". O termo coletivo útil "nós" permite lançar uma camuflagem ideológica sobre a realidade da vida política. Se nós somos o Estado, então qualquer coisa que o Estado faça a um indivíduo é não somente justo e não tirânico, como também voluntário da parte do respectivo indivíduo. Se o Estado incorre numa dívida pública que tem de ser paga através da cobrança de impostos sobre um grupo para o benefício de outro, a realidade deste fardo é obscurecida pela afirmação de que devemos a nós mesmos ou a nossa dívida tem de ser paga. Se o Estado recruta um homem ou o põe na prisão por opinião dissidente, então ele está fazendo a si mesmo e, como tal, não ocorreu nada de lamentável. Nessa mesma linha de raciocínio, os judeus assassinados pelo governo nazista não foram mortos. Pelo contrário, devem ter cometido suicídio, uma vez que eles eram o governo, que foi eleito democraticamente. E, como tal, qualquer coisa que o governo lhes tenha feito foi voluntário da sua parte. Não seria necessário insistir mais nesse ponto. No entanto, a esmagadora maioria das pessoas aceita essa ideia enganosa em maior ou menor grau. Devemos, portanto, enfatizar a ideia de que nós não somos o Estado. O governo não somos nós. O Estado não representa de nenhuma forma concreta a maioria das pessoas. Mas mesmo que o fizesse, mesmo que 70% das pessoas decidisse assassinar o restante 30%, isso ainda seria um homicídio em massa, e não um suicídio voluntário por parte da minoria chacinada. Não se pode permitir que nenhuma metáfora organicista, nenhuma banalidade irrelevante obscureça esse fato essencial. Se então o Estado não somos nós, se ele não é a família humana se reunindo para decidir sobre os problemas mútuos, se ele não é uma reunião fraterna ou clube social, o que é afinal? Em poucas palavras, o Estado é a organização social que visa manter o monopólio do uso da força e da violência em uma determinada área territorial. Especificamente, é a única organização da sociedade que obtém a sua receita não pela contribuição voluntária ou pelo pagamento de serviços fornecidos, mas sim por meio da coerção. Enquanto os outros indivíduos ou instituições obtêm o seu rendimento por meio da produção de bens e serviços e da venda voluntária e pacífica desses bens e serviços ao próximo, o Estado obtém o seu rendimento através do uso da coerção, isto é, pelo uso e pela ameaça de prisão e pelo uso de armas. Depois de usar a força e a violência para obter sua receita, o Estado geralmente passa a regular e a ditar as outras ações dos seus súditos. Poderíamos pensar que a simples observação de todos os estados ao longo da história e de todo o globo seria prova suficiente para essa afirmação. Mas a miasma do mito incrustou-se na atividade do Estado há tanto tempo que se torna necessária uma elaboração.